Justiça converte prisão de suspeito de atirar em gari em BH em preventiva. E você vai ver ainda. Nova sanção de Trump mira programa Mais Médicos. E ainda. Prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, é afastado do cargo após operação da Polícia Federal sobre esquema de corrupção. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. A partir de agora, você fica muito bem informado. O governo dos Estados Unidos revogou os vistos de 2 brasileiros acusados de facilitar a participação de profissionais cubanos no programa Mais Médicos. Washington alegou que o esquema teria contornado avaliações contra a Havana e trabalhadores explorados enviados ao Brasil. Após as sanções, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que saúde e soberania não se negociam. O secretário do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles, e o ex-funcionário do governo Alberto Kleiman concederam seus vistos para os Estados Unidos revogados nesta quarta-feira. Washington acusa os dois de terem desempenhado um papel no planejamento e execução do programa Mais Médicos, em que o governo federal contratou cubanos para conseguir preencher vagas no Sistema Único de Saúde. Em um comunicado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que ambos utilizaram a Organização Pan-Americana da Saúde como divulgada com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Segundo o chefe da diplomacia americana, as bolsas de médicos cubanos relataram ter sido exploradas pelo regime cubano como parte do programa, e o governo dos Estados Unidos acusa Salles e Kleiman de pagar conscientemente a Havana, o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos, enriquecendo o regime corrupto cubano. O Brasil tem estado sob o foco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos meses, principalmente devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Em clara oposição às políticas cubanas, Bolsonaro comparou o Mais Médicos à escravidão, o que levou a Havana a retirar esses trabalhadores em novembro de 2018, pouco antes de Bolsonaro assumir o poder em janeiro de 2019. Mais de 8 mil médicos cubanos participaram de 2013 a 2018 do programa, criado para atender regiões pobres e zonas rurais do Brasil. Desde que voltou ao poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reativou o programa, mas se comprometeu a priorizar os profissionais brasileiros. Em uma postagem nas redes sociais, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o Mais Médicos sobreviverá aos ataques injustificáveis. O sanitarista acrescentou que o programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa, a população brasileira. Cerca de 20 mil médicos cubanos passaram pelo programa Mais Médicos no período de 5 anos, com foco em áreas carentes. A participação deles foi encerrada em 2018, quando o governo passou a exigir o revalida e fez mudanças contratuais. E o empresário René da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, possui uma longa ficha criminal por ocorrências no Rio de Janeiro. Em 2011, só para você ter uma ideia, ele foi indiciado por homicídio culposo pela morte de uma mulher de 50 anos em um acidente de trânsito. Nesta quarta-feira, depois de passar por uma audiência de custódia, a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Primeira vez que René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, é acusado de um crime. Em 2013, ele foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal por agredir uma mulher. 2 anos depois, voltou a ser conduzido a uma delegacia por um caso de violência doméstica contra a ex-noiva, que teve as costelas mordidas pelo agressor, segundo ocorrência policial. Em 2011, René atropelou uma mulher de 50 anos no bairro Recreio dos Bandeirantes, na capital fluminense. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Na ocasião, ele chegou a ser acusado de homicídio culposo por dirigir em alta velocidade. Em 2021, René foi investigado por violência doméstica contra sua ex-mulher. Conforme depoimento da vítima, ele teria ameaçado e causado lesões corporais graves em desavenças relacionadas ao divórcio. Na última segunda-feira, no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, testemunhas relataram à polícia que Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, e outros garis recolhiam resíduos quando o empresário passou de carro. René pediu que o caminhão fosse retirado da via para que pudesse passar com seu veículo elétrico. Após uma breve discussão com a motorista do caminhão, Laudemir tentou defendê-la, mas foi atingido na região da costela. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu. A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva quando não há prazo para expirar. Agora, o empresário deve ser transferido para um presídio comum do Estado. René é acusado de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Mas René nega qualquer participação no crime e alega que a arma é da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino. Testemunhas que estavam no local do crime afirmaram que o suspeito saiu tranquilo e com semblante de bravo após atirar na vítima. Segundo a polícia, mesmo alterado por conta da discussão, o empresário não mostrou desespero ou nervosismo após o assassinato. Depois da ação criminosa, René ainda passeou com os cachorros e foi para a academia. Laudemir deixou a esposa, uma filha de 15 anos e enteadas. Segundo testemunhas e familiares, era muito querido no trabalho e em casa. Bom, sobre esse assunto, vamos falar agora com o advogado criminalista Marcelo Igreja Papa. Doutor, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tabata. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Obrigada, doutor. Olha só, como a gente viu na reportagem, o suspeito ele é acusado de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E também responde por ameaça contra a motorista do caminhão de coleta de lixo. A princípio, segundo as testemunhas, ele teria sacado a arma e apontado para ela. E aí, nessa tentativa de defendê-la, o gari Laudemir ele foi atingido. Quais são as penas para esses crimes, doutor? Em relação ao crime de homicídio, a gente está falando, como você disse, de um crime duplamente qualificado, ou seja, um homicídio duplamente qualificado. O homicídio qualificado ele parte de uma pena muito mais alta do que o homicídio comum, do que o homicídio simples. Então, o homicídio qualificado ele se inicia numa pena de 12 anos até 30. Mas, nesse caso, sendo duplamente qualificado, ele já vai sair, digamos, de um patamar um pouco maior do que 12 até. Então, digamos que vai sair pelo menos aí de um patamar, no mínimo, de 14 anos, podendo chegar a níveis altíssimos, a depender das circunstâncias do crime, que daí vão ser avaliadas na hora da sentença. Em relação... Desculpa, pode continuar, por favor. Não, imagina. Em relação ao crime de ameaça, daí já está falando de um crime com uma pena mais baixa, que inclusive é um crime que depende da vontade da vítima para que isso vire efetivamente uma investigação.
E é um crime que se fala de uma pena de meses a um ano, de 6 meses a 1 ano, ou seja, é um crime com a pena realmente bem mais baixa. Agora, o que eu ia te perguntar, doutor, é o seguinte: o que a defesa de René, do suspeito, pode alegar? Tem como a pena, diante, né, desse crime bárbaro, tem como a pena ser reduzida ou ele responder em liberdade? Tem alguma questão também na lei? É uma pergunta de leigo aqui, tá, doutora? Você traz a sua explicação, mas o fato dele ter ensino superior, isso pode diminuir em algo o crime cometido? Não, essa questão do ensino superior não tem nenhuma influência no caso. Na verdade, em termos de defesa, é um caso complexo, né? Porque parece que existem várias testemunhas que presenciaram o fato e, em termos de defesa, acaba se tornando mais complexo sustentar a não participação. Agora, existe nesse caso uma questão muito interessante, é que ele realmente nega a participação no crime e diz que foi feita ali uma perseguição, né, para se encontrar ele ali. Posteriormente foi encontrado e preso a caminho da academia. Ele sustenta a falta de participação, então poderia se verificar, se a defesa poderia sustentar, se é ele, né, que realmente praticou esse crime, né? Foi ele realmente que atirou contra a vítima, né? Porque, embora algumas testemunhas ali digam que o viram, pelo que foi noticiado, não se seguiu ali um procedimento correto para a identificação do suspeito. Pelo que se tem, as testemunhas passaram algumas características, né, do investigado, que seria um homem branco, alto, forte, e que posteriormente foi mostrada uma foto para essas testemunhas e elas confirmaram que seria ele o autor do disparo. Mas, na verdade, a lei não estabelece a identificação de pessoas dessa forma. Na verdade, o correto, né, pela lei, inclusive já pacificado pelos tribunais brasileiros, é que se siga um procedimento de reconhecimento de pessoas de uma maneira que não induza o reconhecimento. Então, a partir do momento em que uma foto é mostrada, uma única foto é mostrada para a testemunha, isso acaba, de alguma maneira, ainda que a testemunha esteja bem intencionada, né, em querendo efetivamente auxiliar na investigação, mas isso, de alguma forma, já estudos sobre isso, acaba sugestionando, né, esse reconhecimento. O ideal, pela lei, é que pessoas com as características físicas parecidas, né, com o suspeito, ou melhor, com as características físicas descritas pelas testemunhas, fossem colocadas ao lado do suspeito, né, no mínimo com mais 4 pessoas, para que se então fizesse um reconhecimento dele. A partir de então, se esse reconhecimento fosse positivo, poderia-se, com alguma segurança maior, dizer que teríamos ali elementos probatórios mais concretos da participação dele nesse crime. Isso, em termos de defesa, inicialmente poderia ser sustentado isso. Em relação à redução da pena, é possível, nos crimes de homicídio, que se sustente uma redução de pena em casos de violenta emoção após uma provocação da vítima. Mas isso, obviamente, dependeria, né, da demonstração concreta de que teria havido uma provocação da vítima, uma provocação injusta. Se o conselho de jurados, né, e vamos lembrar que, em sendo um caso de crime contra a vida, né, doloso, né, ou seja, com intenção de matar, né, ou pelo menos essa é a hipótese da investigação, né, sendo um caso de homicídio, né, crime doloso contra a vida, esse crime vai ser julgado pelo conselho de sentença, ou seja, por jurados, né, por juízes leigos, pessoas do povo, chamadas, né, para decidir efetivamente sobre a responsabilidade ou não do acusado. Doutor, vamos aguardar. O último ponto que eu gostaria de trazer aqui, porque o nosso tempo já
já terminou, na verdade, mas é o seguinte, que a arma utilizada no crime, ele alega que é da esposa, que é delegada, e aí eu queria te perguntar o que pode acontecer, se ela pode ser envolvida nesse caso. E um outro ponto é que o delegado disse que o René, o suspeito, ele não possui porte de arma. O fato dele estar ali utilizando uma arma de fogo para praticar esse crime, se fosse uma conduta sozinha, ou seja, só o porte da arma de fogo, isso representaria um crime também pelo porte da arma de fogo, né? Um porte ilegal da arma de fogo. Mas, no direito penal, quando essa conduta é um meio para se praticar o homicídio, né, o crime de homicídio acaba absorvendo o porte de arma de fogo. Então, na prática, ele responderia apenas pelo crime de homicídio, não responderia pelo porte de arma de fogo, ainda que ele não tivesse autorização para portar essa arma. Em relação ao fato da arma ser da esposa, isso dependeria daí, obviamente, de uma investigação para se verificar em relação a ela, se ela tinha ciência que ele estava portando uma arma dela, né? E se de alguma maneira ela consentia que ele usasse essa arma para qualquer tipo de uso ilícito que fosse, né? É uma prova, obviamente, difícil de se fazer, mas dependeria efetivamente de constatação. Se não ficar demonstrado isso, e pelo contrário, ficar demonstrado que ele estava ali portando a arma dela sem o conhecimento, sem autorização dela, né? Essa responsabilidade em relação à esposa ficaria afastada. Doutor, olha, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, de trazer, né, as explicações sobre esse caso que realmente chocou, né? O Laudemir estava ali, um trabalhador muito querido por familiares e os colegas de trabalho, estava ali trabalhando e aí em defesa de uma colega, acabou sendo atingido. É um crime, assim, realmente chocante pelo desprezo à vida. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu espero falar contigo numa próxima oportunidade. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço, Tabata. Sempre uma satisfação, um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Nós acabamos de ouvir o advogado criminalista Marcelo Igreja Papa. E veja a seguir, governo Lula anuncia conjunto de medidas para tentar amenizar os efeitos do tarifaço. E agora na sua tela, a vista da cidade de Itapecerica, 26 graus neste momento. Nós voltamos já. Nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 10 minutos para o meio-dia. O prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Marcelo Lima, foi afastado do cargo após operação da Polícia Federal sobre esquema de corrupção. A investigação começou após a polícia encontrar no mês passado 14 milhões de reais e 500 mil dólares em espécie, na posse de um servidor público da Alesp, Paulo Irã, que tinha uma relação muito próxima com o prefeito. Há um mandado de prisão decretado contra ele, mas está foragido. As investigações apontaram que há indícios de corrupção e pagamento de propina em contratos com empresas nas áreas de obras, saúde e manutenção. A polícia chegou a requerer a prisão do prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, mas a justiça negou o pedido, mas determinou o afastamento dele do cargo e o uso de tornozeleira eletrônica. O atual presidente da Câmara Municipal da cidade e primo do prefeito, vereador Danilo Lima Ramos, também é alvo de buscas pela polícia, assim como o suplente de vereador Ari José de Oliveira. Com o afastamento do prefeito, quem assume o comando da cidade é a vice-prefeita Jéssica Cormick. Aos 38 anos, ela é sargento da Polícia Militar e está no seu primeiro cargo público.
Na operação, batizada de Estafeta, foi preso o empresário Edmilson Carvalho, sócio da terraplanagem Alzira Franco, que tem contrato com a prefeitura. Na casa dele, a PF apreendeu R$400 mil. Também foi preso Antônio Rene da Silva, que é servidor da Prefeitura de São Bernardo e atua como diretor de departamento na Secretaria de Coordenação Governamental. O governo Lula anunciou nesta quarta-feira um conjunto de medidas para tentar amenizar os efeitos no tarifaço dos Estados Unidos na economia brasileira. O pacote foi batizado de Brasil Soberano. Entre as propostas anunciadas estão uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas afetadas, aumento de compras governamentais, o adiamento de impostos e a reforma do Fundo de Garantia à Exportação. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o governo vai elevar o Reintegra para as grandes empresas que exportam para os Estados Unidos, dando crédito tributário de 3% e ampliando para 6% o percentual para pequenas empresas. Além disso, o chamado drawback, quando os produtos importados usados como insumos para exportação geram crédito tributário, será prorrogado por 1 ano. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou 2 focos do governo: o crédito com juros mais baixos e os seguros à exportação. E passada a fase de alegações finais, o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 réus vai ter julgamento marcado. Segundo a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o grupo faz parte do núcleo crucial que atuou para a ruptura democrática. Agora, o processo penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 réus por tentativa de golpe de Estado, que corre no Supremo Tribunal Federal, segue para os últimos procedimentos antes do julgamento, quando o grupo deve ser condenado ou absolvido. Bolsonaro foi apontado pela PGR como o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. Ele e os outros 7 réus fariam parte do núcleo crucial que, segundo a Procuradoria-Geral da República, atuou para a deposição do governo eleito. O ministro Alexandre de Moraes informou que o processo deve ir a julgamento na primeira turma da corte ainda neste semestre. A expectativa nos bastidores é que aconteça já em setembro. O relator do processo ainda pode determinar a produção de provas imprescindíveis para o julgamento. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, avaliar se a medida é necessária. Na sequência, o relator elabora um resumo com os principais andamentos da ação penal. E passada essa etapa, o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, vai marcar a data da análise do caso. Tanto em caso de absolvição quanto de condenação, é possível a apresentação de recursos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E a gente encerra a edição desta quinta-feira com imagens do céu da capital paulista. Neste momento, termômetros marcando 17 graus. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você. Até amanhã.